Salve acelerados, vem comigo em um exercício de imaginação. Pensa aí no setor G do Autódromo de Interlagos, tomado por um mar preto e branco e a Gaviões da Fiel, isso mesmo, a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, entoando cantos como "Se o pit stop atrasar, olê olê olá, o pau vai quebrar". Ou então a raça rubro-negra, a maior torcida organizada do Flamengo, dominando o setor A e cantando em alto e bom som "Não é mole não, tem que ser homem pra guiar no meu Mengão". Vocês podem achar que eu tô doidão, mas cenas como essa poderiam ter acontecido se não fosse o fracasso da Super League Fórmula, um campeonato muito louco que surgiu em 2008 e trazia clubes de futebol como Corinthians, Flamengo, Liverpool, Milan e Galatasaray para o mundo do automobilismo. E se aqui no Velozes e Fracassados a gente fala de carros que não deram certo, por que não liberar a licença poética para contar a história de um campeonato que também não vingou? Então passa um café ou abre aquela cerveja, se apruma aí no sofá e senta o dedo no like, porque hoje é dia de contar a história de quando futebol e Fórmula 1 se misturaram. Roda a vinheta, edição. A ideia de juntar esses mundos é meio óbvia. Dois dos esportes mais populares do planeta, público-alvo muito parecido, pilotos fanáticos demonstrando seu amor pelos clubes de coração e até parcerias comerciais, como quando a Sauber estampou o escudo do Chelsea no seu carro. Mas a primeira semente dessa ideia óbvia só foi surgir lá em 2000. Na virada do século, a Premier League, criada em 1992 para gerir e mudar os rumos do futebol inglês, era um sucesso absoluto de público e principalmente de grana. Inspirados pelos milhões dos cada vez mais ricaços clubes ingleses, empresários envolvidos com marketing esportivo foram atrás de Graham Kelly, que entre 88 e 98 havia sido chefão da Football Association, que nada mais é do que a CBF da Inglaterra. A ideia era ousada: criar a Fórmula 1 de clubes, que obviamente foi batizada de Premier One Grand Prix. Com a chancela de nomes de peso como o próprio Kelly e ex-funcionários da Williams, a categoria conseguiu logo de cara despertar o interesse de nada mais, nada menos do que 30 clubes. Boa parte de ingleses, como o Leeds e o Tottenham, mas também times do resto da Europa, como o Benfica de Portugal, o Valência da Espanha e o Anderlecht da Bélgica. O acordo era bem simples: os times traziam marketing e torcida e, em troca, ganhavam uma porcentagem do valor recebido pelos direitos de televisão. A temporada inicial foi planejada para 2002, com 12 corridas escolhidas a dedo. O campeonato começaria no famoso circuito de Estoril, que desde 96 estava fora do calendário da Fórmula 1, e acabaria no saudoso autódromo de Jacarepaguá. Com velocidade máxima parelha de um F1 da época, os carros da Premier One tinham um chassi da Lara, motor V10 4.0 de 750 cavalos e pesavam 650 kg com o piloto. Duas curiosidades sobre o formato. Primeiro, cada etapa teria duas corridas com duração máxima de 160 km ou 1 hora, o que acontecesse primeiro. Segundo, os pilotos não seriam classificados através de pontos, mas sim pela grana recebida como prêmio ao longo da temporada, algo similar com o que acontece no ranqueamento do golfe, por exemplo. Por dificuldades na hora de fechar os acordos financeiros, o início do campeonato acabou sendo adiado várias vezes até o seu cancelamento definitivo no final de 2003, apesar do site oficial ter continuado no ar até 2014. Beleza, mas o que isso tem a ver com a tal da Super League Fórmula? Absolutamente tudo. Apenas alguns anos depois do cancelamento da Premier One, um grupo de empresários resgatou todo o trabalho feito, repaginou o conceito e lançou a categoria com um novo nome, e que, até por manter as mesmas bases, foi aprovada em tempo recorde pela FIA. Com o slogan "A bela corrida, futebol a 300 km por hora", estava criada a Super League Fórmula. A temporada de estreia finalmente saiu do papel em 2008, com 12 corridas divididas em 6 etapas: Donington Park, Nürburgring, Zolder, Estoril, Vallelunga e Jerez. Feito pela Panoz, que talvez vocês lembrem como uma marca criadora do Esperante das 24 horas de Le Mans dos anos 90, o carro foi batizado como DP09 e trazia motor V12 4.2 de 750 cavalos e 52 kg de torque, enquanto o peso total com o piloto era de 750 kg. E aí vai uma comparação para vocês entenderem melhor. Em 2009, tanto Super League quanto a Fórmula 1 correram em Monza, com o melhor F1 virando 13 segundos e meio mais rápido que o melhor Super League.
18 times de 14 países se inscreveram para a primeira temporada, sendo apenas Itália, Espanha, Inglaterra e Brasil, exatamente com Flamengo e Corinthians, com mais de um representante. Cada clube de futebol, na real, representava um carro. Por exemplo, a equipe Zack Speed, que chegou a correr na Fórmula 1 nos anos 80, era responsável pelos carros de Borussia Dortmund e Beijing Guan. Entre os pilotos mais conhecidos do primeiro ano, destaque para o holandês Robert Doornbos, que correu na Fórmula 1 pela Minardi em 2005, e os brasileiros Antônio Pisonia e Tuca Rocha. E aí vai aquela que para mim era a coisa mais maravilhosa da Super League: o sistema de qualifying no melhor estilo mata-mata de Copa do Mundo. Um sorteio na sexta dividiu os 18 times em 2 grupos. Cada grupo tinha 15 minutos de pista, onde os times tentavam cravar sua volta mais rápido. Os 4 melhores de cada chave avançavam para as quartas de final e, sempre com apenas uma tentativa de volta rápida, iam se classificando até a grande final, mano a mano, que decidia a pole. Já as corridas tinham 45 minutos cada e grid completamente invertido na corrida 2. Quem chegava em 18º, largava em primeiro na segunda corrida. Com 3 vitórias, o time chinês Beijing Guan e o piloto David Rigon, que havia sido vice na Fórmula 3 italiana 2 anos antes, levaram a taça. O Corinthians de Antônio Pisonia terminou em 9º e o Flamengo de Tuca Rocha em 16º. No ano seguinte, a grande mudança no regulamento foi a inclusão de uma terceira corrida em cada etapa, chamada de Super Final. Com apenas 8 voltas, a prova extra trazia os 6 maiores pontuadores do fim de semana, brigando não por pontos, mas sim por um prêmio extra de 100 mil euros. Já entre os pilotos, a maior novidade foi a chegada de Sebastian Bourdais, que semanas antes tinha sido dispensado da Toro Rosso na Fórmula 1. Após uma batalha inglesa até a última corrida, no circuito de Jarama, o título ficou com o Liverpool e o vice com o Tottenham. Pulamos para 2010. Com 2 temporadas completas, a Super League Fórmula era uma categoria estabelecida com relativo sucesso de público. As corridas do ano anterior foram transmitidas em 62 países para mais de 100 milhões de pessoas e um belíssimo sucesso de grana. Com o novo patrocínio master da Sonangol, empresa estatal petrolífera da Angola, a Super League oferecia em 2010 o maior prêmio em dinheiro do automobilismo europeu. Um piloto podia ganhar até 2 milhões e 200 mil euros durante toda a temporada, isso apenas em premiações. O sucesso se refletia nas pistas. O calendário teve 11 etapas de corridas duplas, mais superfinal e os primeiros eventos fora da Europa. Uma etapa no circuito de Ordos e uma corrida de exibição no circuito de rua de Pequim, ambos na China. 5 times chegaram com chance de título na última etapa e o campeonato só foi decidido na última superfinal, que agora também contava pontos, com o Anderlecht de David Rigon, de novo ele, levando a melhor por apenas 2 pontos sobre o Tottenham, de novo eles, e se você gosta de futebol sabe que o Tottenham não conseguiu ser campeão nem na Super League Fórmula. Após sua melhor temporada na história, 2011 prometia demais. O calendário original, divulgado em maio daquele ano, era ousado. Pela primeira vez, a Super League iria correr em 4 continentes, com eventos inéditos na Rússia, no Oriente Médio, na Nova Zelândia e até no Brasil, onde foram confirmadas 2 etapas, sendo uma em Goiânia e outra em Curitiba. Mas o choque de realidade foi avassalador. Primeiro, o acordo milionário com a Sonangol acabou e a categoria ficou sem um patrocinador master. Com efeito disso, dos 18 times de futebol da temporada anterior, apenas 6 retornaram para 2011. O Corinthians, por exemplo, caiu fora poucos dias depois de descobrir que correria com um carro verde, a cor do rival Palmeiras. A solução encontrada pelos organizadores foi formar uma espécie de Copa das Nações com a criação de times representando um país, o que criou uma bizarrice mista como a seleção de Luxemburgo e a seleção da Coreia do Sul enfrentando o PSV da Holanda. Depois de 2 etapas realizadas, na Holanda e na Bélgica, o GP da Rússia foi cancelado por problemas no recém-criado circuito de Smolensk, que não recebeu a licença da FIA a tempo. Na sequência veio o cancelamento da rodada dupla no Brasil, em uma troca de farpas pública. De um lado, os chefões da Super League acusando problemas na reforma em Goiânia. Do outro, a Confederação Brasileira de Automobilismo e as administrações dos autódromos revelando que um acordo oficial nunca foi assinado, o que mostrava um baita amadorismo da categoria. Os GPs de Pequim, Xangai, Coreia do Sul e Nova Zelândia também foram cancelados sem maiores explicações. E assim, de forma melancólica, acabou a aventura da Super League Fórmula, com apenas 2 corridas realizadas na temporada 2011 e a seleção da Austrália liderando um campeonato que nunca terminou. Ao todo, foram 17 circuitos, 23 clubes de futebol, 57 pilotos e até um jogo de computador como saldo dessa experiência maluca. E para encerrar esse episódio do Velozes e Fracassados, eu deixo uma declaração do próprio Robin Webb, um dos criadores do campeonato. Foram anos de muita diversão. Nós éramos os meninos travessos do automobilismo, com nossos carros com o belo motor V12 barulhento pra caramba. Pode acontecer de novo algum dia? Com times de futebol? Com certeza não. Com as nações? Com certeza sim.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado deste Velozes e Fracassados um pouquinho diferente. Deixa seu like, compartilha com aquele amigo que gosta de automobilismo ou apenas de futebol e deixa aí nos comentários que outra história você quer ver contada por aqui. Valeu e até mais!